Depois de cerca de 2 anos da pandemia do novo coronavírus, começam a aparecer algumas respostas mais claras a respeito de algumas particularidades da infecção provocada pelo novo coronavírus e por que existem algumas diferenças de risco de complicação e morte em função de diferentes grupos populacionais. Uma das primeiras coisas que ficou bastante evidente no início da pandemia é que o risco de complicações e mortes na infecção pelo novo coronavírus era significativamente maior em pessoas idosas, obesas, diabéticas, hipertensas, com colesterol alto ou portadoras de doenças inflamatórias crônicas. Algumas outras situações também mostravam alguma relação com o risco maior de morte nas infecções pelo novo coronavírus, como, por exemplo, o tabagismo. E aí, então, ao longo do tempo, com a evolução da pandemia, havia um receio muito grande de que algumas populações fossem muito vulneráveis, como, por exemplo, a população africana, na África subsaariana, em função de más condições de saneamento, más condições de habitação, levando à aglomeração das pessoas. Isso também seria um fator muito importante em outros países do chamado terceiro mundo, mas, diferentemente daquilo que se esperava, não houve uma catástrofe na África subsaariana, assim como não houve também na Índia, que é um país superpopuloso, onde também existe uma certa carência de condições de saneamento, de habitação, enfim. À medida que foram surgindo mais informações a respeito dos mecanismos através dos quais o novo coronavírus provoca uma inflamação mais exacerbada no organismo de algumas pessoas do que no organismo de outras pessoas, levando então a um risco maior de complicações e morte nas pessoas onde se desenvolve uma inflamação mais acentuada, seja no pulmão principalmente, mas também em outros órgãos. Agora, depois de praticamente 2 anos de pandemia, surgem algumas informações muito importantes. Uma delas é que existe, lógico, era de se esperar, esses fatores de risco, excetuando a idade, que é um fator que a gente não tem como modificar, não é? A idade das pessoas, a idade mais avançada é um fator de risco para complicação e morte nas infecções pelo novo coronavírus. Porém, outros fatores como obesidade, hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, são situações que são fatores de risco para maior gravidade ao adquirir a infecção pelo coronavírus. Também essas pessoas que têm essas características têm um risco maior de evoluir com gravidade e acabar chegando a morrer pelas complicações da infecção pelo novo coronavírus. Mas o que existe de comum entre esses fatores de risco que não são a idade é que eles são fatores de risco modificáveis e têm relação, praticamente todos eles, excetuando o tabagismo, têm relação com a alimentação. Então, agora ficou bastante claro que uma alimentação baseada em vegetais leva a uma diminuição muito importante da chance de desenvolver complicações e de evoluir para óbito nas infecções pelo novo coronavírus. Então, quando o indivíduo desenvolve Covid, se tiver uma alimentação que tem muita carne, muita gordura saturada, muito ovo, muito leite, muito queijo, carnes processadas, que são carnes que passam por um beneficiamento, entre aspas, industrial, para aumentar a sua conservação. Então são carnes que são salgadas, defumadas ou que apresentam uma quantidade muito grande de conservantes artificiais, e todos esses produtos
geram a produção de substâncias inflamatórias no nosso organismo. Então, as gorduras saturadas, que são gorduras encontradas principalmente, embora não exclusivamente, em alimentos de origem animal que contêm gordura, as gorduras saturadas no nosso organismo acabam estimulando a ativação de determinados receptores que as nossas células têm normalmente para sinalizar a presença de micróbios invasores. Então, um dos principais receptores de micróbios invasores são os chamados receptores Toll-like. Esses receptores ficam, em grande parte, na superfície das células que mantêm contato direto com o meio externo. Então, seja na pele, no trato geniturinário, nas vias respiratórias, até os pulmões, desde o nariz e boca até os pulmões, mas também o aparelho digestivo. Então, as nossas células todas, não são apenas células de defesa, têm esses receptores na sua superfície e eles funcionam como se fosse uma espécie de ratoeira. Na hora que um micróbio invasor encosta neles, eles têm a capacidade de perceber determinadas moléculas que contêm gorduras e que fazem parte da superfície desses micróbios, sejam vírus ou bactérias. Em função disso, quando o micróbio invasor entra, ele encostando nessas células, ele acaba então ativando esses receptores que sofrem uma modificação e são então ativados e comunicam para o lado de dentro da célula que existe uma ameaça do lado de fora. A partir daí, a célula começa então a produzir substâncias que são parte da resposta inflamatória, que são substâncias que vão atrair células de defesa para aquele local. As células de defesa têm a capacidade de englobar os micróbios invasores, digerir parcialmente esses micróbios em fragmentos menores e expor esses fragmentos, que são os antígenos, na sua superfície. Essas células que apresentam os fragmentos dos micróbios invasores na sua superfície vão ativar outras células do sistema de defesa que não se localizam ali propriamente no tecido onde ocorre a invasão pelos micróbios, e sim nos gânglios linfáticos e outros órgãos relacionados com a defesa com o sistema imunológico. Então, essas células que são as apresentadoras de antígenos, elas vão se locomover até os gânglios linfáticos que a gente tem no nosso corpo e lá, então, elas vão interagir com uma quantidade imensa de linfócitos, principalmente, que são as células que vão ou produzir anticorpos contra aquele antígeno daquele micróbio invasor, ou então são linfócitos especializados em destruir células que estejam infectadas pelo micróbio invasor. O que acontece na infecção pelo novo coronavírus é que, em alguns casos, aqueles que evoluem com maior gravidade, a reação dessa resposta inflamatória é intensa demais e acaba causando danos generalizados no organismo, porque as substâncias inflamatórias que são produzidas no tecido invadido pelo micróbio, elas caem na corrente sanguínea e ativam uma resposta inflamatória generalizada em todos os órgãos, em todos os tecidos. E aí, então, essa inflamação generalizada causa danos nos tecidos. E onde é que entram os fatores de risco para infecção grave e risco de morte na infecção por Covid? Nessa história dessa ativação exacerbada da inflamação. As gorduras saturadas dos alimentos e o colesterol, que é um tipo de substância que é solúvel em gordura e é produzido apenas nos animais. Então, os alimentos que contêm colesterol são os alimentos que são de origem animal e que contêm alguma gordura. Então, a pessoa que se alimenta regularmente com quantidades significativas de produtos de origem animal, ingere gordura saturada, ingere também colesterol, e isso leva a um aumento dos níveis de colesterol no sangue e também uma quantidade maior de gordura saturada circulando no sangue.
tanto o colesterol quanto a gordura saturada que vem dos alimentos de origem animal tem a capacidade de também, assim como os micróbios invasores, tem a capacidade de se ligar a esses receptores de superfície chamados receptores toll-like do inglês, que traduzindo seria receptores do tipo pedágio. Eu acho o termo mais próximo da ideia de como que realmente esses receptores funcionam, a gente chamando de receptor tipo ratoeira. Então, seja o micróbio invasor ou moléculas de gordura saturada, de colesterol, quando encostam nestes receptores na superfície da célula, ativam dentro da célula a produção, a fabricação de substâncias que ativam a resposta inflamatória, ativam a inflamação. Então, numa pessoa que não tem ainda contato com o coronavírus, mas que tem uma alimentação que é predominante baseada em produtos de origem animal, essa pessoa já tem no seu organismo uma quantidade maior de substâncias inflamatórias. E quando entra no organismo o coronavírus, que vai também ativar esses receptores na superfície da célula, vai causar uma verdadeira explosão de substâncias que ativam a inflamação. E aí, então, nessas pessoas, a resposta inflamatória vai ser muito mais intensa. Embora já estejam surgindo alguns medicamentos para o tratamento específico da infecção pelo coronavírus, eles não são considerados medicamentos altamente eficazes para todas as fases e todas as gravidades da doença. Uma das possibilidades de se fazer um tratamento que pudesse ser mais eficaz para a infecção por Covid e diminuir o risco das formas graves e de uma evolução desfavorável para a morte, seria justamente tentar inibir ou esses receptores que ativam excessivamente a inflamação na infecção por Covid, seja usando algum tipo de substância que atua diretamente nesses receptores, fazendo com que eles sejam menos ativados, ou então, na parte de dentro da célula, atuar na engrenagem, no mecanismo molecular que está envolvido na ativação desses receptores. Existe uma proteína dentro das células que é chamada de fator NF-κB, que é a principal proteína responsável pelo comando da produção das substâncias inflamatórias quando da ativação dos receptores toll-like na superfície das células. Então, uma das possibilidades seria diminuir a atividade dessas proteínas do fator NF-κB, que estimula a resposta inflamatória no organismo, seja ela qual for, mas seria também importante no caso da infecção pelo coronavírus para evitar então uma inflamação muito exacerbada. Os medicamentos que nós temos atualmente como anti-inflamatórios, eles não atuam inibindo a atividade do fator NF-κB. Qualquer pessoa que pegar a bula de um anti-inflamatório não hormonal vai ver que esse medicamento atua inibindo enzimas chamadas ciclooxigenases ou inibindo ciclooxigenases de modo geral, que existem dois tipos principais, a ciclooxigenase tipo 1 e a ciclooxigenase tipo 2. Aquela que é a mais importante para a ativação da resposta inflamatória é a ciclooxigenase do tipo 2. Mas muitos anti-inflamatórios, principalmente os mais antigos, inibem as duas formas. A ciclooxigenase do tipo 1 está envolvida em outros efeitos no nosso organismo que não estão relacionados com a inflamação. Mas, por exemplo, com o controle da pressão arterial, com o controle da função renal. E por isso, esses medicamentos que são inibidores de ciclooxigenase, os anti-inflamatórios convencionais que são encontrados nas drogarias, o uso prolongado deles pode trazer vários efeitos colaterais importantes, como descontrole da pressão arterial e uma disfunção renal ou uma diminuição da função renal, que às vezes é algo até irreversível, dependendo da duração do tratamento com o anti-inflamatório. Então, é necessário o uso de algum outro recurso para combater essa inflamação que é gerada pelo coronavírus, mas que já encontra um meio no nosso organismo favorável à inflamação quando a gente se alimenta
regularmente de produtos de origem animal que contêm gordura saturada e colesterol. Então, a pessoa até pode ser uma pessoa saudável, a gente vê muito isso, né? Aparentemente, a pessoa é uma pessoa saudável, jovem, não é obesa, aparentemente não tem fator de risco para doença cardiovascular, mas essa pessoa pode se alimentar de uma grande quantidade regular de produtos de origem animal, que muitas das vezes são considerados os alimentos de alto valor nutricional, mas principalmente pelo seu conteúdo de proteína e não pelo conteúdo de gordura ou de colesterol, é lógico. Mas junto com essa proteína de origem animal, vem a gordura saturada e o colesterol, na maior parte das vezes. Então agora já se tem certeza de que tanto o colesterol quanto as gorduras saturadas nos alimentos de origem animal contribuem para o risco de gravidade e morte nas infecções por Covid. E muito provavelmente isso está relacionado com o fato de que não houve uma catástrofe durante a pandemia na população africana. Por quê? Essa população, de todos os lugares do mundo, é o local onde existe uma menor proporção de alimentos de origem animal na alimentação regular das pessoas. Um outro grupo que também tem um índice muito baixo de alimentação, de produtos de origem animal na alimentação, são determinadas áreas da Índia, onde a população é predominantemente vegetariana, embora na Índia como um todo o consumo de produtos de origem animal seja muito menor do que no Ocidente. Então não é preciso andar muito dentro da Índia para encontrar uma diferença muito grande de padrão alimentar em comparação com o Ocidente. Ainda na Ásia, um outro local que também é conhecido como Zona Azul de Longevidade, Zona Azul de Longevidade é um termo usado para se referir a determinadas áreas do mundo onde a população vive muito mais do que a média. No sul do Japão existem umas ilhas chamadas Okinawa e que têm um padrão alimentar muito diferente do resto do Japão. Embora o Japão seja um país do mundo que tem a maior proporção de pessoas idosas, a população de Okinawa vive mais ainda do que no resto do Japão. E eles têm um consumo de proteína animal extremamente reduzido. A maior parte da população nativa de Okinawa praticamente não ingere produtos de origem animal em comparação com o resto do Japão, em comparação com o Ocidente. A ingesta de produtos de origem animal nessa população é extremamente reduzida. Então, fica aqui esse registro de que a mudança de hábito alimentar com uma alimentação predominantemente vegetal é muito importante para a saúde, porque diminui o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares e por câncer, e agora está provado também que diminui o risco de morte por Covid. Diminui a alimentação baseada em plantas, diminui o risco de formas moderadas a graves de Covid em 70%. E isso é praticamente aquilo que se consegue com a vacinação contra a Covid. Então daí a gente vê a importância que tem o hábito alimentar, e isso é uma coisa para ser feita ao longo do tempo. O efeito da mudança de hábito alimentar na saúde humana, ele não é imediato, leva algumas semanas para que o organismo consiga remover determinadas substâncias que foram se acumulando ao longo do tempo e que são obtidas através dos alimentos, para que essas substâncias sejam substituídas por outras do outro hábito alimentar que a pessoa adquiriu. Então, não é mudando o hábito alimentar da noite para o dia que a gente vai adquirir proteção contra formas graves de Covid, mas é um dado muito importante esse em função da situação da pandemia, que parece que está sempre se renovando, né, à medida que o tempo passa. Para aqueles que tiveram interesse e paciência em acompanhar até aqui, muito obrigado.